Bom dia, gente. Vamos aí dar início à correção das nossas atividades do módulo da última aula, né? Eu espero que vocês tenham feito a atividade e espero que tirem mais dúvidas somente nessa atividade. Somente Jonathan fez algumas perguntas sobre as questões. Eu espero que realmente vocês tenham entendido o assunto, tenham compreendido, né? Por isso que não tiraram dúvidas. Mas eu conto sempre com a participação de vocês. Cada pergunta que vocês fazem é importante para mostrar o interesse, mostrar que realmente estão fazendo as atividades, né? Então, é assim que eu busco tentar entender um pouquinho a compreensão de vocês de cada assunto, tá? Então, vamos lá para a correção. Na página 7, a primeira questão diz: no plano geométrico a seguir, indique um par de segmentos de reta consecutivos e não colineares. Para ele ser não colinear, ele tem que fazer alguma curva. Ele não pode seguir uma reta, tá? Então, eu tenho um ponto aqui, ó, AM com MB, né? Para fazer essa reta aqui. Eu tenho AM com MD. Eu tenho BM com MC. Tenho CM com MD. Todos eles formam figuras onde a gente tem... Eles não são colineares, né? Na letra B, ele pediu um par de segmentos de reta consecutivos e colineares. Colineares tem que seguir uma reta. Então, AM com MC, né? Eu tenho AC com MC também, né? Posso ter, olhando para essa reta, BM e MD. E posso ter BD e MD, né? E MD. Pronto. Na questão 2, ele fala o seguinte: classifique as linhas poligonais a seguir em simples ou não simples, e em seguida indique a quantidade de vértices e de lados de cada uma delas. Então, na letra A, eu tenho como se fosse a formação de uma estrela, né? Eu tenho uma figura, eu não vou desenhar ela completa não, tá? Mas tem uma figura mais ou menos assim, né? Aí vai virando aí, eu vou acertar desenhar ela. Então, ela não fecha, então ela é simples e ela seria aberta, né? Contando o vértice, é cada pontinho aqui, ó, desse daqui, ó. Você faz somando aí, dá um total de 13 vértices. E os lados eu posso contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Dá um total de 14 lados nessa letra A. Na letra B, eu tenho a mesma figura da letra A, só que ela tá fechada. Então, ela seria simples, não é isso? Mas fechada. A primeira seria simples e aberta, a segunda seria simples e fechada. Contando os pontinhos aí, dá um total de 16 vértices. E é a mesma quantidade de lados, gente. Toda vez que é uma figura fechada, é a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de lados, certo? Na letra C aí, eu tenho uma figura onde ele faz assim.
Eu tenho isso, aí depois vem uma figura maior aqui. Mais ou menos assim. Quando eu vou contar o número de vértices, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso? Então, eu tenho uma figura não simples. Por que ela não é simples? Ela não é simples porque ela fez aqui, ela cortou, cruzou retas. No momento em que as retas se cruzam, ele deixa de ser simples e passa a ser não simples, tá? Então, dá um total de 5 vértices com a figura que tem 6 lados. Tá bom? Indo aí na questão 3. A questão 3 é uma questão meio que pessoal, porque poderia ser diferente de cada um aí. Na letra A, ele falou assim, ó, unindo os pontos em cada item, construa uma linha poligonal simples e aberta. Eu só precisava ligar os pontos aqui, ó, A pro B, B pro C, C pro D e D pro E. Bastava não fechar que era uma figura aberta. Você poderia ligar ao contrário, deixar esse lado aberto, você poderia deixar esse lado, ia ser uma figura, cada um poderia marcar ele diferente, tá? Na letra B, ele pediu uma linha poligonal simples e fechada. Seria uma figura como a A, só que todos os pontos estariam ligados. Todos esses pontos aí, ó, ele tem o início e o fim no mesmo ponto, né? Então, eu teria que fazer uma figura mais ou menos assim. Na letra C, é uma linha poligonal não simples. Para ser não simples, lembra que elas têm que se cruzar, não era isso? Aí ia ter um ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e, vamos lá, o ponto E. Eu poderia fazer assim, ó. Seria um jeito. Poderia ter feito de outra maneira, desde que as retas se cruzassem, ela seria não simples. Gente, essa é uma questão típica, assim, ó, como se fosse uma pegadinha na prova para saber quem está pescando ou não. Como assim, pró? Por exemplo, essas figuras poderiam ter infinitos jeitos de fazer, finitos jeitos de fazer. Só que, por exemplo, Jonathan faria de um jeito, Neemias faria de outro, David faria de outro, Mateus de outro. Cada pessoa poderia fazer essa figura de diferente maneira. E aí, quando a gente vê todas as letras exatamente iguais a A, B, C e a D, a gente percebe que a pessoa ou fez junta a prova, ou a pessoa pescou da outra, né? Não sabia fazer, copiou a questão da outra. Ou tá em alguma banca. Então, é uma típica questão de que a gente nota que o aluno pescou, porque é uma questão pessoal. Cada pessoa teria um desenho diferente, tá? Então, aqui seria uma forma de avaliar quem tá pescando ou não, tá? Então, esse seria um jeito. Na letra D, ele pediu o seguinte, uma figura que não pode ser considerada uma linha poligonal. Então, para não ser uma linha poligonal, eu teria que fazer uma curva aí, em alguma direção aí. Quando eu falo que poderia ser diferente, por exemplo, ó, eu poderia colocar uma curva aqui. Já David colocou a curva desse lado aqui. E
Neemias poderia colocar outra curva aqui, tá? Poderia ser diferente, gente. Questões pessoais é muito difícil todo mundo fazer os desenhos tudo igual, tá bom? Então, aconselho vocês a prestarem atenção nisso. Principalmente porque a gente acha muitas vezes que a gente está ajudando o coleguinha, né? E a gente às vezes acaba prejudicando ele, porque ele deixa de estudar para copiar as questões da gente ou esperar a professora estar sempre corrigindo a atividade, né? Então, não basta só passar, a gente tem que aprender o conteúdo. Então, eu conto com vocês com essa responsabilidade aí de aprender tudo, para ano que vem a gente estar juntinho e poder avançar aí nos conteúdos do 7º ano. Na questão 4, que era da página 8, só tem uma questão, onde diz: una todos os pontos da figura a seguir, de modo a obter uma linha poligonal simples e aberta com 6 vértices e 7 lados possíveis. Essa também é uma questão pessoal. Vocês poderiam ter desenhado de diferentes maneiras. A minha figura eu desenhei assim, ó. Liguei os pontos exatamente como eles estão, fazendo como se fosse um caracolzinho aí, tá? Eu só fiz ligar esses pontos. Se você contar, ó, ele vai ter 6 vértices, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Ele vai ter também 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Cadê? 7 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, tá? Então, era só observar isso e montar. Lógico que pode ter algumas questões. A minha ficou igual a de David, a minha ficou igual a de Breno. Lógico que vai ter algumas questões pessoais que realmente vão ficar iguais, gente. Mas não quer dizer que todas as questões pessoais vão ser exatamente iguais. Porque todo mundo pensa de maneira diferente, né? Vocês são pessoas diferentes, vocês pensam de maneiras diferentes, vocês agem de maneira diferente. Então, não tem por que todas as questões pessoais serem exatamente iguais. Então, a gente foi para a página 11, né? Que eu passei a página 11 e a página 12. Na página 11 fala o seguinte: qual é o nome do polígono convexo cujo número de lados é o dobro do número de vértices de um epitágono? Primeira coisa, quantos lados tem um heptágono? Um heptágono tem 7 lados. Pronto. Se tem 7 lados, significa que ele também tem 7 vértices. Por que tem a mesma quantidade de lados e a quantidade de vértices? Porque se trata de um heptágono ou de um polígono convexo. Ou seja, quando é um polígono convexo, é a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de vértices, a mesma quantidade de ângulos internos e externos, tá? Então, ele possui a mesma quantidade. Aí ele disse que queria o dobro. O dobro vai ser 14 vértices. Se é 14 vértices, também é 14 lados. Como se chama o polígono de 14 lados? É tetra, que vem de 4 lados, né? Tetradecágono. Decágono vem de 10. Então, 14 lados é o polígono da questão 5. Tetradecágono. Tá? É um polígono que tem o dobro de número de vértices de um heptágono, né? Se chama tetradecágono. Na questão 6, a figura geométrica espacial a seguir é chamada de icosaedro, truncado. Quais são os nomes dos polígonos das suas faces? Aí tem uma figura mais escura e outra mais clara. A mais escura está desenhada assim, ó. Mais ou menos assim. E isso é um pentágono. E a outra está desenhada assim, ó. E isso é um hexágono.
Eu passei para vocês uma atividade avaliativa onde vocês deveriam procurar objetos, né, do nosso dia a dia com os polígonos. Por exemplo, essa bola aí, ela tem um pentágono e tem um hexágono. A bola é um objeto que a gente vê no nosso dia a dia, que está presente no futebol. O desenho dela envolve polígonos, então poderia ser utilizado uma bola nessa questão da figura que forma a bola, né? Poderia ser utilizado para vocês colocarem na atividade de vocês, como sendo uma foto, né? Para a atividade de vocês. A questão 7 também é uma questão pessoal. Utilizando uma régua, construa um hexágono côncavo. Um hexágono côncavo, aqui é um hexágono convexo, porque ele possui todas as medidas dos lados iguais, né? Todos os ângulos vão ser iguais. Então, ele é um hexágono convexo e ele quer um côncavo. Um côncavo eu poderia desenhar assim, ó. Aqui é um hexágono, onde ele é côncavo, tá? D, E, F. Poderia desenhar assim. Outros desenharam de outra forma, não tem problema. Só não pode desenhar assim, tá? Assim é convexo, tem que desenhar de outra maneira. Pode ter desenhado de outras maneiras diferente da minha, tá bom? É uma resposta pessoal. Na questão 8, que foi a última questão aí, da página 12, ele fala, utilizando uma régua, construa um polígono convexo de 8 lados. Polígonos convexos significa que eles têm a mesma quantidade de lados e a mesma medida, gente, a mesma medida, tá? É porque eu tô sem régua aqui, mas esse lado tinha que ser igual a esse, igual a esse, igual a esse, tá? Então, eu desenhei aí um polígono de 8 lados com uma régua. Desenhe aí com uma régua no módulo de vocês, certo? E aí, ele pergunta na letra A. Qual o nome desse polígono? Um polígono de 8 lados se chama octógono. Na letra B, ele pediu quantos vértices tem esse polígono? Vértices é esses pontinhos, né? Contando aqui, ele vai ter 8 vértices. Na letra C, pergunta quantos ângulos internos tem esse polígono? O ângulo interno é o que está aqui dentro, né? Também vai ser 8, né? Eu disse a vocês que polígonos convexos têm a mesma quantidade de vértices, de lados, de ângulos, são todos o mesmo valor. Na letra D, ele pergunta quantas diagonais podem ser traçadas a partir de um vértice. Então, pegando aqui o ponto A, eu posso ligar ele para quantos vértices sem passar pelo lado. Então, eu posso ligar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, posso ligar para 5 vértices. E na letra E, ele pediu quantas diagonais tem esse polígono. Diagonais é ligar cada um dos vértices aos pontos sem passar pelo lado, tá? Então, a letra A eu já liguei para 5. A letra B eu vou ligar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Também liguei para 5. Na letra C, eu vou ligar para o A, não posso porque já está ligado. Então, eu vou ligar para o H, 1, para o G, 2, 3, 4. Liguei para 4 lados. Não pode ligar para o mesmo, tá bom, gente? O ponto D, eu vou ligar. O A já está ligado, então eu vou ligar para o H. Vou ligar para o G, 2. E vou ligar para o F. Então, liguei para 3. No E, eu vou ligar. Já ligou para o B, já ligou para o A, já ligou para o C. Só posso ligar para o H, 1,
e por G, 2. E o F eu só posso ligar para o H, porque eu já fiz todas as outras ligações. E o H já está ligado para todo mundo, gente. Então, aqui dá um total de 20 ligações, tá? Então, se tem 20 ligações, significa que tem 20 diagonais. Tem um jeito mais fácil de calcular as diagonais? Tem. Só que vocês só vão aprender a utilizar fórmulas de diagonais nas séries seguintes. No 6º ano, vocês só aprendem a calcular diagonais fazendo essas ligações aqui dentro das figuras, tá bom? Mas tem uma formulazinha para encontrar, que diagonal é a quantidade de lados, menos 3, vezes o lado dividido por 2, tá? Então, essa seria a fórmula para usar, mas vocês não aprendem no 6º ano. Vocês vão aprender nas séries que vêm depois do 6º ano, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham corrigido a atividade, espero que tenham acertado, que estejam gostando do assunto. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!